Graça e paz a todos. Eu sou o vosso apresentador, Hortêncio Baera. Estamos aqui no canal Voz Divina e estamos no programa My Testimony, que é o meu testemunho. Nesse programa estaremos ouvindo histórias e testemunhos de homens e mulheres de Deus. E hoje temos a honra de estar aqui com o nosso querido pastor Filé, da igreja Deeper Life, aqui em Moivire, em Nampula. E estaremos aqui a ouvir a sua história como pastor, como irmão em Cristo também. Então, vou passar a dar ele esse tempo para ele se apresentar e, pastor, nos conta a sua história. Ok, muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que deram de fazer parte deste programa, meu testemunho. Começaria por me apresentar. Meu nome é Filé Arthur Batista Maikita. Sou casado, tenho uma esposa, Madalena José Armando Madeira Maikita. Temos 2 filhos, a mais velha chama-se Filena e o mais novo, Natanael. Então, é mais ou menos isso a respeito de quem eu sou, não é? E muito obrigado. Muito bem, pastor. Antes de continuarmos com o nosso programa My Testimony, quero pedir ao pastor, como homem de Deus, abençoar o programa e as pessoas também que estão lá ouvindo, escutando também e talvez assistindo o programa. O Senhor possa abençoar esse nosso momento aqui, em nome de nosso Senhor Jesus. Ok, vamos orar. Pai, graça te damos. Obrigado, porque Tu és Deus. bom. Amém. Graça te damos porque sem Ti não somos nada, Senhor. Amém. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos neste programa aqui hoje. Obrigado, Deus. E pedir a sua graça. Amém. E pedir a presença do Espírito Santo para que possa nos direcionar em tudo quanto vamos aqui conversar e falar. E pedir a Teu Pai que o Senhor possa abençoar o programa, assim como todos os ouvintes, que o Senhor possa desalcançar com a mesma palavra, Senhor, e de certa forma possam ser edificados para a Tua honra e glória. Amém. Muito obrigado, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Creio que a primeira pergunta é uma pergunta que naturalmente alguém iria fazer. Nós queremos saber como que o pastor chegou de conhecer ao Senhor como seu Salvador, como que chegou a se entregar a Deus. Ok. Eu diria assim, eu tive o privilégio de crescer numa família cristã, Amém. né? onde meu próprio pai é pastor, mas isso mais tarde. Ok. Então tive este privilégio, mas isso não significou que foi uma conversão automática. Sim, né? claro. Então frequentei a igreja por vários dias, vários anos. Ok. E só, se a memória não me trai, em 2006 é onde eu acabei conhecendo a Cristo como Salvador pessoal da minha vida. Okay. E decidi abraçar a causa já entendendo, não é? Sim. O que significa isso ser cristão, no verdadeiro sentido. Pelo menos tinha quantos anos quando já decidiu que queria realmente seguir a Jesus Cristo com uma consciência mesmo, já como alguém maduro? Ok. Se a memória não me trai, 16 anos. Ok. Foi mesmo na transição da adolescência para jovem, se assim podemos considerar. Ok. Então, aos 16 anos foi onde eu entendi realmente o que era aceitar a Jesus Cristo como Salvador. É mesmo graça de Deus, né? Misericórdia. Não é algo que acontece por esforço ou mérito próprio. Graças a Deus. Então, só foi um privilégio Cristo ter me alcançado ainda jovem. E por conta disso, ajudou-me bastante a me tornar o homem que sou hoje. Ok. E não tendo, assim, trilhado em outros caminhos alheios. E graças a Deus, por eu ser alcançado muito cedo, Sim. não tive alguns caminhos desagradáveis, podemos assim o considerar. Então, mais uma vez digo, é mesmo pela graça, não é? Então,
graças a Deus, não convivi, não me envolvi com drogas ou bebidas, nunca tive experiência de provar o que é bebida, então não é orgulho, mas é mesmo questão de dizer, dou graças a Deus por isso. A graça chegou muito cedo Chegou na sua muito vida. cedo e alcançou-me muito cedo. Talvez por este privilégio também de ter crescido numa família cristã, isso tenha contribuído bastante. Ok. Muito bem. Agora, nós gostaríamos de saber, depois da sua conversão, percebemos que mais tarde se tornou pastor. Então, pode nos dizer, por exemplo, em que momento o pastor teve a convicção ou soube que tinha a chamada de servir a Deus no ministério, principalmente como pastor? Porque muitas pessoas têm tido dificuldades em encontrar esse caminho e servir a Deus, principalmente ser pastor nos nossos dias, é um trabalho de muita responsabilidade. Olha, a princípio não foi uma coisa que eu desejei ou coloquei no coração de dizer eu vou me tornar pastor. Ou como um sonho, né? Um dia quero me tornar pastor. Muito pelo contrário, era uma das responsabilidades que eu sempre quis fugir. Essa é a verdade. Queria fazer como Jonas. Queria fazer de certa forma como Jonas. Sim. E porque a minha inclinação eu me achava uma outra, porque eu era mais na questão de louvor, mais na área, no ministério de louvor, mas também no ministério de ensino. Não é? E quando chega o ano de 2018, acabei recebendo o convite de dirigir ou de me tornar pastor para poder auxiliar o trabalho na igreja onde eu estava, ou onde eu estou aqui, Igreja Bíblica Vida Profunda. E quando eu recebo este convite, foi um choque, não aceitei na hora e pedi um tempo para poder pensar sobre isso. Na altura eu seria consagrado a outros pastores. Sim. E ficou-se aguardando a minha resposta para ver se poderia fazer parte da lista dos outros ou não. E aquilo levou 1 mês ou 2 meses antes de eu responder. Então, mais tarde, depois de muita oração, acabei entendendo que tem certas coisas que não temos como fugir. Assim sendo, acabei aceitando o chamado de ser pastor e passei a liderar a igreja aqui em Morrala Expansão desde 2018. Muito bem. Mas diria o pastor que quando recebeu o convite, já tinha alguma coisa no coração ou alguma convicção que ia fazer esse trabalho ou foi de repente? Eu não tinha certeza de que me chamariam para ser pastor, mas eu já, de certa forma, já tinha, não sei se eu chamaria de intuição, mas já dava para perceber um pouco do cenário que estava a acontecer, que havia possibilidades grandes de ser chamado para ser pastor. Então, mais ou menos isso. E esse tempo, qual é o trabalho que o pastor estava a exercer na igreja? Bom, na igreja eu estava a liderar o louvor, mas não só louvor, mas também estava na parte do ensino com crianças, porque também é uma outra área ministerial que antes mesmo de ser chamado pastor, não só dentro da igreja, mas trabalho com um ministério chamado APEC, onde tenho trabalhado com crianças há mais de 10 anos. Então, com crianças que não conhecem Cristo, não têm igreja, então nós trabalhamos e encaminhamos para a igreja mais próxima. Então, para a criança que quiser ir para a igreja, mas eles têm a oportunidade de ouvir lá o ensino, pelo menos. Sim. E em poucas palavras, como que o pastor podia descrever o que é liderança para o pastor? Ou o que é ser um pastor, o que é ser um bom líder? Uau! É uma pergunta bem profunda e às vezes precisa de palavras sábias para poder responder. Mas o que eu entendo, o ser líder, o ser pastor, vai mais pelo testemunho. É muito mais além do que pregar, porque pregar qualquer um pode fazer, ou muitos podem pregar. Sim. Mas pastorear é muito mais do que pregar.
Então, pastorear é você cuidar das feridas das ovelhas, é você alimentar as ovelhas, é você ter tempo de ouvir as ovelhas, é você gastar tempo com as ovelhas, é gastar tempo dobrando os joelhos, é muito mais, né? Você tem que dar sua vida, resumindo assim, pelas ovelhas. Então, é mais ou menos isso. Então, é um trabalho que precisa de muita dedicação. Com certeza. E nós temos que ir atrás das ovelhas e creio que fazendo assim nós podemos ter a possibilidade das ovelhas sentirem que o pastor realmente se preocupa com eles. Sim. E aliado a isso, eu diria que não que seja mau termos igrejas com muitos membros. Sim, sim, sim. Não é mau. É bom ouvir que uma igreja tem 1.000, 3.000 membros. Sim. Mas essa igreja sendo pastoreada por um, Sim. é complicado. Então, é por isso que o pastor não pode trabalhar sozinho, tem que trabalhar com os outros, porque as ovelhas precisam de atenção. Muita atenção. Sim, muita atenção. Sim. Eu gostaria de saber do pastor quais são os líderes pastores que o pastor tem escutado, ouvido, talvez seguindo também. Nós vivemos num tempo onde tudo é digital, né? Talvez no Facebook tem um pastor que estás a seguir, que tem gostado de seguir e ouvir suas pregações, que te inspira, talvez até influencia o pastor como pastor nas suas mensagens. Ok, por um lado temos o fundador da própria nossa igreja, que é o Dr. William Kumoi, que é lá da Nigéria. Tenho seguido, tenho ouvido muitas mensagens dele, mas existe um outro que mesmo me chama muita atenção. Infelizmente Deus, não posso dizer infelizmente, Deus levou ele para a glória. Estou a falar do Dr. Miles Monroe. Miles Monroe, é grande homem de Deus. Um dos grandes homens que eu escuto muito seus ensinos e me inspira em muita coisa. Então, ele é um dos primeiros na minha lista, não é? Sim, sim. Talvez se estivesse vivo e tivesse a oportunidade de o conhecer, faria isso. Já leu algum livro de Miles Monroe? Alguns livros não tive acesso, mas tenho assistido muitas das suas pregações. Ok. Talvez tenha uma mensagem que o pastor lembra que Miles Monroe pregou, que marcou a sua vida. A questão da liderança mesmo. Liderança. Ele foca muito a liderança e toca em aspectos que chamam muito a atenção, que é visão, questão de atitude, e ele compara muito com a águia, o leão. Sim. Então faz exemplos concretos. Faz. E isso ajuda-nos muito a termos uma direção, uma certa direção de como trabalhar. Agora, pastor, nós queremos saber, num lado muito pessoal ou mais próximo do pastor, no seu trabalho pastoral, se já aconteceu um cenário, uma situação trágica, um problema que o pastor teve que resolver dentro da igreja, que foi um assunto muito difícil de tratar e talvez em algum momento afetou a sua congregação, os membros ou talvez a sua família. E, como dizem os jovens, uma batata quente, né? Dentro, os jovens falam assim, né? Batata quente, um assunto mesmo que explosivo, difícil de liderar, que o pastor teve que gerir como pastor. Ok, eu pegaria isso mais muito pelo lado pessoal, que acabou trazendo certa interferência no ministério. Eu resumiria com as seguintes palavras. Falar de testemunho, não é possível não falar de desafios, não falar de dificuldades e de superações. Sim. É impossível. Ok? Então, todo aquele que está nesta caminhada cristã, independentemente do que ele é, vai passar por estas situações. Claro. Coisas boas e tristes. Então, uma das coisas que marcou-me muito, que foi mesmo na transação, e foi quando acabava de assumir esta questão do ser pastor. Eu parei de trabalhar num certo sítio e aconteceu muito problema que se levantou. E foram
foram muitos problemas mesmo. E invenções de certas coisas, e as coisas foram mal compreendidas a ponto até da liderança dentro da sua razão pensar até em fazer algum corte de comunhão. E entendemos que foram desafios, mas depois disso as respostas sozinhas em si começaram a sair. E depois percebeu-se que a maior parte daquelas coisas, se não todas, constituía uma certa invenção que algumas pessoas acharam assim que poderiam fazer. Sim, eu entendi como sendo que era um desafio que estava a enfrentar pelo trabalho que eu estava a assumir. Sim. E foi difícil, foi muito difícil. E passamos momentos difíceis até em casa, porque eu já não estava a trabalhar e já era muita coisa. Aí às vezes crianças vinham em casa, abrir a geleira, não apanhar nada, depois fechar, ir voltar a abrir de novo a geleira, como se dissesse, não é possível aqui não ter nada. Sim, sim. E como pai pesava muito, e às vezes eu saía para caminhar sozinho, Sim. com uma maneira de questionar Deus, por quê? Por que isso está a acontecer? Percebi que até eu fiquei emocionado, né? Que são assuntos que eu como pastor também pude consentir. São coisas, sim. Algumas questões não importa muito referir aqui, sim. Mas foi um momento muito crítico, posso assim considerar, na parte do meu ministério. Sim. Como que conseguiu superar essa dificuldade ou ultrapassar, em outras palavras? Olha, uma das questões que ajudou-me muito, ainda bem que estou com a Bíblia aqui, em Salmos 20, vou aqui só ler mesmo, Salmos capítulo 20, nos seus versículos 7, 20. nos seus versos 7, Salmos capítulo 20, verso 7. Ok. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, Amém. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém. Esse foi um dos versículos que eu acabei entendendo que a melhor coisa a se fazer é confiar em Deus. Existiram momentos em que, em pleno culto mesmo, eu já deitei lágrimas. Até isso criar uma preocupação, mas o que está acontecendo com o pastor? Mas eram situações que eram muito, muito difíceis. Lembro-me no meio de tudo isso, uma das vezes, tivemos um congresso na Zâmbia, em que nós saímos, eu acabava de fechar um negócio que ia render mais ou menos 1 milhão e alguma coisa. E fechamos e tudo, e eu parti para a viagem, porque também precisava estar no congresso. Sim. Mas quando entramos mesmo na Zâmbia, já por causa da rede, eu não tive acesso à internet e eles mandaram um e-mail que eu tinha que confirmar o pagamento de 20% para mandar a amostra numa segunda-feira. Não tive acesso. Cheguei, realizamos o congresso. Quando estávamos a regressar, o telefone vibra, entra aquele e-mail. Tentei ligar, eu já tinha perdido o negócio. E eu comecei a questionar, Deus, por quê? O Senhor sabe que eu estou numa situação tão difícil. Sim, sim. E por que o Senhor ainda continua a me dificultar? Então foi uma coisa muito difícil. Então foi daí, porque eu também estava envolvido em algumas dívidas por causa do negócio que eu havia feito, depois fui burlado, não sei o quê. Então parecia que o meu mundo estava a cair. Depois era engraçado, nós tínhamos que orar pelos outros, os outros estão a receber respostas das suas orações. É complicado. Muito. Vem alguém e diz para ti, pastor, estou a passar por isso, peço oração, você ora, e ele depois vem para ti e diz, olha, Deus abençoou, abriu as portas, e você começa a perguntar, olha, Deus, será que você não está a ver a minha situação? Sim. E é aí onde surge também, aproveitando dizer que estou pouco a pouco escrevendo os livros, surge a ideia de eu escrever um livro. Onde vinha dúvidas sobre dívidas. E aí... Vamos esperar o livro. Vamos publicar, um dia desses vamos publicar. Então, mas eu fui entender mais tarde que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Porque se aquele negócio desse certo, faria-se ligação com o problema que estava na empresa. Com o problema que estava na empresa, e isso
criaria desconforto no futuro. Mas Deus resolveu da melhor maneira possível e hoje estamos aqui. Agora, pastor, eu conheço muitos pastores que às vezes os filhos e às vezes a esposa reclamam porque o pastor não consegue reconciliar o tempo entre o ministério, a igreja e em casa. Como que tem sido com o pastor e como que o pastor tem liderado com essa situação de ser pastor, ser marido, ser pai também no mesmo tempo, ao mesmo tempo, quer dizer? É um dilema. Isso é um dilema para todo aquele que está a liderar uma igreja. Pois é. Mas uma coisa temos que entender que o primeiro ministério que Deus colocou na nossa vida é a família. Antes de igreja tem família. Então há certos assuntos que temos que dar prioridade primeiro à família, para depois dar à igreja. Porque eu posso estar bem sucedido no meu ministério, se a minha família estiver quebrada, então no fim das contas não fiz nada. É por isso que Paulo ele orienta que se alguém quer servir sim, ou deseja servir, é bom, mas que primeiro saiba organizar a sua própria casa. Então, não vou dizer que é uma coisa fácil, não é. Sim. Porque temos a questão, a igreja precisa de nós, a família precisa de nós, ainda eu que tenho um pequeno tem que se dividir. Um negócio. Então, a gente tenta fazer um programa. Hoje é para isso, hoje é para isso, hoje é para isso. Mas não tem sido nada fácil. Estamos no fim do nosso programa My Testimony, então gostaria de ouvir do pastor algumas palavras. A Bíblia diz que graça e paz sejam multiplicados. E creio que pelo testemunho em si as pessoas estão sendo abençoadas e gostaria que o pastor desse últimas considerações para as pessoas em casa. Eu faria das últimas considerações, quando vamos para a Bíblia, as últimas informações que Jesus deixou aos seus discípulos, lá em João 16, se a memória não me falha, 33 ou 30, a Bíblia, Jesus dizia para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero dizer com isso é que, como cristão, qualquer cristão, no momento em que a pessoa aceita Cristo, tem que estar ciente das próximas dificuldades que ele vai enfrentar. Às vezes pode ser abandonado até pela família, algumas coisas podem até parecer não dar certo, mas uma coisa lembre-se, confie sempre em Deus, que Ele vai dar solução de cada problema. Então, aflições, problemas fazem parte do cristianismo, mas temos que ter a certeza de que no meio de tudo isso, nós vamos sair vencedores, porque o próprio Cristo saiu vencedor. Muito obrigado. Chegado neste momento, gostaria de agradecer o pastor por ter tirado o seu tempo. Creio que foi muito edificante ter o pastor aqui. Eu também, até algum momento, consenti com o pastor e fiquei encorajado também, como alguém que também trabalha na obra de Deus. E muito obrigado. Espero que, num tempo oportuno, também possamos ter o pastor de novo aqui, que Deus possa abençoar o seu ministério e sua família. Muito obrigado. Já chegamos ao fim do nosso programa My Testimony. Eu sou Hortêncio Baera. Até o próximo programa. Deus vos abençoe ricamente.